Prezados alunos, bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Continuaremos com o estudo do sistema digestório dos ruminantes. Vamos à nossa aula. Nesta ilustração, que os senhores já conhecem, vocês já viram esse slide, vamos só rever aqui o trajeto do alimento, no caso de um ruminante. Aqui mostrando nesse animal, no bovino, um desenho bastante estilizado, como eu já falei, né? Então, o início, né? Vamos fazer o trajeto do alimento desde a boca, né? Todo o processo que ele sofre até a sua eliminação da parte não aproveitável, do supérfluo em formato de fezes, pelo ânus. Então, começa aqui na boca. Temos que ter em mente que o animal vai ter que apreender o alimento. No caso do bovino, essa apreensão é grandemente auxiliada pela língua. Nós vamos ver ali na peça que tem características na língua, uma aspereza própria da língua dos ruminantes, que facilita essa tarefa, porque os lábios, que nos equinos, por exemplo, tinha grande mobilidade, facilitava a apreensão, não é o que acontece aqui no bovino. No bovino, estando dentro, falando de cavidade oral, em apreensão de alimento, a língua é muito importante. Em seguida, nós vamos rever na peça, né, mas já vai passar pela toda a região, a boca, né, vamos ver as divisões de boca, vestíbulo da boca, a cavidade da boca propriamente dita. Depois aqui nós já estaremos a nível de faringe, depois esôfago, ok? E depois do esôfago, esse alimento vai cair aqui no rumen e retículo. Nós vamos identificar muito bem. O rumen, retículo e omaso, né? O rumen, que é essa grande extensão aqui, o retículo e o omaso não tem glândulas em sua parede, a mucosa é aglandular. É chamada de região proventricular ou aglandular. As glândulas estarão neste compartimento aqui do estômago, que se chama abomaso, ok? Isso é um ruminante, ele rumina, significa então que o alimento, quando cai aqui, a gente diz que o esôfago vai desembocar numa região que se chama átrio ruminal, nós vamos ver a peça, e aí o alimento fica entre rumen e retículo. Na verdade, rumen e retículo tem características morfofuncionais, funcionalmente é considerado uma unidade só. Há alimentos que ainda não estão no tamanho certo para seguir adiante, eles retornam aqui para a cavidade da boca, onde é remastigado, reensalivado, deglute de novo, e depois, terminado esse processo, o alimento vai seguir depois do retículo para o omaso e depois para o abomaso. Quando a gente fala isso, naturalmente que entre rumen e retículo vai ter um orifício. Do retículo, o alimento vai passar para o omaso, vai ter outro orifício. Do omaso para o abomaso vai ter outro orifício. Esses orifícios são fáceis de serem memorizados. E em seguida, o alimento depois do abomaso, aqui tem todas as glândulas presentes no estômago dos não ruminantes, estão presentes aqui no abomaso, e depois vamos seguir o trajeto normal, né? Vai ter um esfíncter pilório, depois vai começar o intestino delgado. Intestino delgado nós vamos ver na peça, e o senhor já conhece dos não ruminantes. Intestino delgado vai ter todas aquelas partes que não pode ser segredo mais para vocês, né? Intestino delgado, duodeno, jejum no ilho, depois intestino grosso, reto e ânus. É isso que nós vamos ver nas peças. Então vamos começar a ver na peça aqui o trajeto do alimento no ruminante. Aqui é uma peça, isso aqui é uma M cabeça de bovino, estão todos observando aqui. E aqui nós temos uma parte, uma secção de uma parte de uma peça de pequeno ruminante, no ovino. Bom, vamos olhar aqui no bovino agora. Só relembrando, isso aqui vocês sabem, no bovino, entre o lábio superior e a narina, forma essa região aqui que se chama plano nasal. No animal vivo, isso aqui está cheio de secreção, das gotículas, aqui fica úmida a secreção das glândulas que estão aí presentes. Plano naslabial aqui no bovino, e no pequeno ruminante, lembrar deste detalhe aqui, ó. Aqui nós estamos vendo os lábios, vamos aproveitar que aqui está mais fácil de mostrar. Lábio superior, lábio inferior. O encontro dos dois lábios, né, a entrada aqui é a rima labial.
os dois lábios se encontram aqui nos ângulos, né? Temos dois ângulos aqui. Isso é uma coisa lá do ensino médio, né? Como eu costumo dizer. Nos pequenos ruminantes, no lábio superior, tem aqui vocês estão vendo uma linha aqui de posição mediana? É o filtro, ok? Dorsalmente aqui eu estou entrando na cavidade nasal. E se eu abrir aqui, eu estou entrando na cavidade oral. Vamos aproveitar essa peça aqui, quando a gente fala em boca, né? Genericamente a gente fala a boca. A boca é dividida em duas partes. Eu acho que nós veremos com perfeição aqui, que existe aqui, ó, entre lábio e dentes. Estão vendo os dentes aqui, gente? Os incisivos inferiores. Existe um espaço aqui, ó. Esse espaço delimitado por lábio, bochecha e dentes, esse espaço onde eu estou passando a pinça está nele, estou mostrando inferior para ficar mais didático, chama-se vestíbulo da boca. Então, significa que se o animal estiver com a boca fechada dessa maneira, eu estarei vendo os dentes superiores e inferiores. O espaço entre aqui lábio, bochecha e dente, repetindo, é o vestíbulo da boca. Quando eu adentro para esse espaço que está caudal aos dentes, vamos resumir assim, a pinça está dentro da cavidade da boca propriamente dita, ok? E logo no assoalho, eu já vejo que está repousando aqui a língua. Se eu levantar a língua, dá para ver que ela está presa lá por uma preguinha. Essas pregas de reflexão que fixam que fixa a língua, é o frênulo lingual. Se eu procurar aqui com cuidado, olha lá, eu vou ver também um frênulo labial, não tão evidente aqui no pequeno ruminante. São só detalhes. Abrindo essa cavidade da boca propriamente dita, quando eu olho ventralmente ali no assoalho da boca, da cavidade da boca propriamente dita, eu estou vendo a língua. E dorsalmente, o que eu estou vendo? Os senhores têm toda a condição de me responder isso. Vocês estão vendo o palato duro. Tem essa linha, essa ráfia mediana, depois tem essas cristas transversais, as rugas palatinas. Observem que no extremo rostral aqui do palato duro, não tem, é ruminante, não tem os incisivos superiores, tem essa almofada aqui, esse pulvino, tem que ser tem que ter uma coisa especial aqui, né? Isso é cornificado, queratinizado, porque senão causaria lesão aqui. E aqui temos essa elevaçãozinha aqui, que eu vou querer saber o nome disso aqui, ok? Vamos olhar agora, já que nós estamos explorando a boca, vamos explorar aqui no assoalho da boca, olha aqui. Aqui eu estou a nível dos incisivos inferiores, estou tracionando a língua, tentando manter essa cavidade da boca aberta, e percebam bem no assoalho da língua, duas saliênciazinhas, são as carúnculas sublinguais. Isso é um pequeno ruminante, nós estamos vendo bem pequenininho. Vamos pegar uma peça do bovino, que está aqui na minha mão, seccionada naturalmente, né? Olha aqui, estou vendo os dentes incisivos inferiores, que está faltando um dente, e a carúncula sublingual. Aqui debaixo dessa carúncula aqui, onde eu estou botando a pinça aqui, vão desembocar ductos de duas glândulas salivares, a mandibular e a sublingual monostomática. Glândulas salivares, eu vou mostrar ali no carneiro para vocês, mas saibam que, repetindo aqui, ó, na carúncula sublingual vai desembocar o ducto da glândula sublingual monostomática e da mandibular. Percebam que eu falei da glândula sublingual monostomática. Cadê a desembocadura da glândula sublingual polistomática? Porque o ruminante tem as duas, diferente do cavalo. Aqui tem as duas. Elas são pequenas aberturas, não precisa identificar, tá ao longo aqui, ó, desse freno da língua. Tá aqui na parte caudal do assoalho da língua. São numerosos ductos da glândula sublingual polistomática, que não precisam ser identificados na prática. Nesta peça,
que é aquela hemicabeça de bovino. Nós estamos aqui, então, dentro da cavidade da boca propriamente dita, ok? Esse conceito, depois vocês afirmem lá, né, o que é o vestíbulo e a cavidade da boca. Pronto, gente, o alimento já está dentro da cavidade da boca propriamente dita. Até onde que vai essa boca? Até nível, aqui, ó, só recordando, isso aqui já é palato mole. Então, aqui eu já estou na orofaringe. Então, a cavidade da boca termina aqui. Aqui eu já estou a nível de orofaringe. Como que eu sei? Aqui está o palato mole, ventral ao palato mole e a orofaringe. Dorsal e nasofaringe, do respiratório. Vocês são doutores nisso. O alimento ainda está dentro da cavidade bucal. Não podemos lembrar, não podemos esquecer, perdão, que para o alimento ser apreendido, como eu falei no início, a língua é importante, porque ela é áspera. Vamos olhar a cavidade da boca, aqui os detalhes. Eu estou passando a pinça aqui no teto da cavidade bucal. Como é que se chama isso? Palato duro. A hora que termina a base óssea, aqui, ó, terminou a base óssea, não tem osso aqui, é palato mole. Palato duro está apoiado, então, naqueles ossos que os senhores já são doutores, né? Aqui eu vou ter processo palatino do incisivo, processo palatino da maxila, depois a porção horizontal do palatino. Estou vendo os ossos aqui? Não. Por que eu não estou vendo? Porque está revestido por membrana mucosa, com essas características que eu já mostrei ali no pequeno ruminante. Tem essas cristas, né, as cristas palatinas. Uma coisa interessante aqui na extremidade rostral, vamos ver se vai ser melhor de mostrar nessa peça aqui, lembrando, né, que o bovino não tem incisivo superior. Observem que aqui tem uma papilazinha. Não está bom de mostrar aqui, vamos mostrar no pequeno ruminante. Olha que espetáculo aqui, né? Então, nós estamos vendo, olha aqui, lembrando, estou bem no extremo rostral aqui. Aqui é a região dos dentes incisivos superiores. Ruminante não tem, né? Tem essa região aqui do pulvino. E caudalmente aqui tem uma papila. Essa papila aqui chama-se papila incisiva. Aqui, internamente, vai desembocar os ductos, é o orifício de desembocadura do ducto incisivo. Ducto incisivos, nós não falamos ainda sobre ducto incisivo, podem anotar aí que isso vai merecer um estudo à parte. Continuando, vamos continuar o trajeto do alimento aqui. Antes de terminar o trajeto do alimento, observem que a face interna das bochechas, olha que papilas lindas que temos aqui, são as papilas cônicas. Vocês já viram no vídeo introdutório de ruminante, essas papilas cônicas da bochecha. Estão muito bem representadas aqui. A parte de dente, como eu já falei para vocês, os senhores estão com autonomia total para recordar a parte óssea com os dentes, né? Aqui eu já estou a nível dos molares, está com os senhores. Aqui eu estou vendo mandíbula, para quem ainda não se encontrou, olha a mandíbula aqui. Então, considerando que o alimento já foi apreendido, quem que apreende o alimento? A língua. Então, vamos olhar agora aqui a língua. Isso é uma língua, estamos vendo bem aí, já? Isso é uma língua de um bovino, naturalmente um bovino de grande tamanho. Quando for estudar a língua, a primeira coisa que os senhores têm que saber... Bom, primeiro, vocês vão estudar... o estudo de digestória é baseado no CISOM, não há a menor dúvida sobre isso. Se eu estiver falando de ruminantes e equinos, é volume 1. Se eu estiver falando de cães, suínos, é volume 2. Estamos no ruminante, é volume 1. O que vai facilitar bastante o estudo de vocês, do digestório do ruminante, é que vocês vão poder seguir a teoria que já está resumida naquele roteiro de dissecação que a gente vai usar na volta do estudo presencial, que todos vocês têm o PDF. A teoria que lá está, de digestório de ruminantes, ela é perfeitamente utilizável, não que vá dispensar o livro, vocês vão precisar olhar as gravuras, pode ter uma dúvida. 98, vamos dizer assim, por cento da teoria está ali no roteiro e não há nada para ser acrescentado. O roteiro é teórico. Vocês vão ter que ir no CISOM, no Propesco, no Koenig para ver as ilustrações. Língua. Vamos olhar para a língua aqui, do bovino. Ela tem, como toda língua, né? Ela vai ter uma parte livre rostral, que é o ápice.
A maior parte aqui do órgão é o corpo, e a parte caudal, que é fixa, é a raiz da língua. Fixa onde? Tem fixação na faringe, mas a principal fixação é naquele osso hioide. Por que que a língua do ruminante é áspera? Devido à presença dessas papilas aqui, ó, inúmeras papilas, estou fazendo barulhinho nelas aqui, ó. São as papilas filiformes. Aqui não tem corpúsculo gustatório ou gustativo, não. Isso aqui não é capaz de captar gosto. Isso aqui é só papila mecânica, para dar aspereza. Observe, vamos seguir a anatomia aqui, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. De repente tem uma depressão, é uma fossa lingual. E depois da depressão tem uma elevação. Isso é o toro ou torus lingual. Quem que tem toro ou torus lingual? Ruminante suíno. Voltando nas papilas mecânicas, observe que nessa porção elevada do toro, eu tenho papilas mais arredondadinhas e outras mais, tipo, mais cônicas. São as famosas papilas cônicas e lenticulares que nós estamos vendo. São maravilhosas, né, de se enxergar. E aqui entre essas pequenininhas, né, são as fujiformes. No vídeo que vocês viram na aula de segunda-feira também já viram. E essas outras aqui, mais na raiz da língua, a cada lado aqui, são as valadas. Geralmente no bovino, salvo algum engano, são de 15 a 20. Então, papilas valadas e essas fungiformes, que aqui não está perfeito de ver, essas têm corpúsculos gustatórios. O animal é capaz de perceber o gosto. Agora, essas aqui, ó, que eu vou demonstrar a aspereza aqui, ó, as filiformes, as cônicas e as lenticulares, que estão predominando aqui no tórax, essas são papilas mecânicas. Quer dizer que não tem corpúsculos que captam o gosto. O restante de língua, os senhores vão poder estudar sozinhos. Revejam os vídeos que vocês já viram na aula desta última segunda-feira, ok? Quando foi introduzido o estudo de digestório de ruminantes. Muito bem. Aqui temos uma outra peça de língua, que está nessa preparação aqui de glicerina, que está dentro aqui do acrílico, onde daí vocês vão poder manipular com mais... com maior facilidade, né? Mas vocês podem ver as papilas filiformes perfeitamente, né? Aí, aqui no tórax, as cônicas e as lenticulares. Lá na raiz, olha lá, as valadas. Eu vejo perfeitamente. E as fujiformes, elas estão esparramadinhas aí. Elas sempre dão um pouquinho mais de trabalho para ver. Mas no vídeo tá bom de ver, né? Depende da idade da peça. No cônigo, no sisson e no polpeço não tem defeito, a gente vê perfeitamente. Então, só para a gente não perder a sequência do alimento, que é bom não perder, senão o aluno perde o raciocínio, né? O nosso alimento foi apreendido e a língua é importante, ele vai ser mastigado e o que mais vai acontecer aqui na cavidade da boca? Vai ser ensalivado. Ensalivado significa que tem produção de saliva. Então, nós temos que identificar as glândulas salivares que são possíveis de ser identificadas na prática. Vamos às glândulas. Antes de vermos ali as glândulas salivares, vamos voltar aqui um pouquinho na cavidade oral. Olhem aqui no pequeno ruminante, essa M cabeça, a língua está seccionada. Língua, gente, vai ter músculos, né? Já enfatizamos muito bem que na mucosa dessa língua vai ter diferentes tipos de papilas. Já enfatizamos também que tem papilas importantes na função mecânica de apreender o alimento e tem papilas que captam o gosto, né? Corpúsculo gustatório. A pergunta é, então, por enquanto parece, e não está correto, que a língua só tem função na apreensão do alimento e na gustação. Não é verdade. A língua tem pelo menos 6 funções principais. Ela também é importante para a própria mastigação, para deglutição, para sucção. Todas essas funções são de extrema importância para o animal e para a deglutição. Isso tudo está muito bem resumido naquele roteiro que eu falei para vocês, de dissecação, daqueles 3 professores da UFMG. Ok? Bom,
antes desse alimento ser deglutido, porque aqui nós já estamos a nível, olha aqui no pequeno ruminante, eu estou vendo aqui o palato mole, então aqui eu já estou na orofaringe, ok? Depois da orofaringe, só para ter a sequência na cabeça, e o alimento vai ter que estava ventral, vai ter que inclinar aqui dorsalmente, passar a nível da laringofaringe, e imediatamente ele tem que entrar aqui, onde está a pinça, que é no esôfago. Estão lembrados disso? Nós já debatemos o assunto faringe exaustivamente. Como o nosso alimento ainda está na boca e ele tem que ser ensalivado, nós vamos agora mostrar as glândulas salivares maiores e o que for possível de mostrar das glândulas salivares menores. Nesta peça, que é um pequeno ruminante, que foi dissecado face, já foi dissecada a face, o pescoço. Aqui na região da face, deixa eu dar uma rebatida nesse músculo aqui, cutâneo. Observem aqui, orelha, gente, base da orelha, que tem uma das glândulas salivares maiores está aqui. As glândulas salivares maiores aqui são 3, né? Todas as espécies nós temos 3 glândulas salivares maiores, só tem uma diferença no cão, que é a parótida, que aqui está, mandibular, que é bastante desenvolvida no ruminante, e a terceira glândula nós não vamos identificar, que é sublingual, ela está no assoalho da cavidade da boca, abaixo da língua. Não precisa identificar a glândula sublingual. Agora tem que saber o local de desembocadura dos seus ductos, que eu já mostrei, exceto da parótida. Então vamos voltar aqui na parótida. Isso aqui é o ducto parotídeo, foi dissecado aqui, passando superficialmente a esse músculo, que é o masseter. Ele vai perfurar aqui a bochecha. Aqui estamos na região da bochecha, vou avisando para vocês, estamos na região da bochecha. Perfura e vai, no caso do pequeno ruminante, ele vai desembocar no vestíbulo da boca, a nível do primeiro ou segundo molar, a nível dos primeiros molares. Seja pequeno, seja grande, ducto parotídeo desemboca no vestíbulo da boca, a nível dos primeiros molares. Vamos deixar os detalhes para depois. Na face, né? Vamos dar uma entradinha na face aqui rapidamente. Vocês estão vendo esse músculo importantíssimo para mastigação, é o masseter. Isso é masseter, isso é masseter, são porções do masseter. Aqui nós estamos vendo um dos músculos que compõe a bochecha, o principal músculo da bochecha aqui, ó. Esse músculo aqui é o bucinador. E aqui são outros músculos que os senhores vão dissecar depois. Olha aqui, zigomático. Aqui tem 3 músculos, elevador do lado superior, canino, depressor do lado superior. Aqui embaixo eu tenho, termina o bucinador, aí vem o depressor do lábio inferior. Por que nós estamos falando disso? Olha, porque está tudo relacionado com o digestório. Quando eu falo em bochecha, que é a parede lateral do vestíbulo, eu estou falando desses músculos, bucinador, todos esses 3 aqui, o zigomático. E na dissecação, quando você vem com cuidado aqui, vai dissecando, eu estou vendo umas elevações pequenininhas ali, está entrameado no bucinador. Não há necessidade de ficar dissecando isso, mas há necessidade de ficar sabendo que além das glândulas salivares maiores, que nós já especificamos, parótida, mandibular e sublingual, há inúmeras glândulas salivares esparramadas na bochecha, nos lábios e etc. São as no caso do ruminante, você vai dispor glândulas bucais dorsais, bucais ventrais e todas as outras que nós não estamos vendo, as pequenas que estão na parede aqui, parede de bochecha, parede de lábio. E por que é importante saber isso? Porque tudo vai produzir saliva, essas menores vão jogar diretamente na cavidade, mas se você somar a quantidade, vamos aqui, gente, se você somar a quantidade de saliva, somar é ótimo, né? Vamos somar. Saliva produzida pela mandibular, pela parótida, pela mandibular, pela sublingual, que está lá dentro no assoalho da boca, e por todas essas glândulas bucais, dorsais, ventrais, labiais, vai dar uma quantidade imensa de saliva. No bovino, é relatado que tem cerca de 100 litros de saliva. E no pequeno ruminante é 1/10 disso. Se eu ainda assim fazer conta, 1/10 disso dá 10 litros de saliva. Para que tanta saliva assim? Os senhores devem já ter estudado na fisiologia, se não o fizeram, ainda o farão, que há
A saliva dos ruminantes não apresenta a amilase salivar. Então, aí poderíamos deixar essa questão em aberta, por que tem tanta saliva assim, mas ela é muito importante nesse processo de salivação, deglutição e uma importância fundamental no pH, para contribuir para que o pH do rumen retículo chegue no pH ideal. Ideal para quê? Para que os micro-organismos que lá residem, que os senhores sabem disso já, possam degradar a celulose, né? Então, essa degradação da celulose, entre outros fatores, depende do pH ruminal. E este pH ruminal é influenciado pela saliva. Então, não menosprezem saliva de ruminantes, porque às vezes o aluno lê assim, nem tem amilase salivar, ponto. Não é ponto não, é ponto e vírgula. Não tem, mas serve para isso, está detalhado, até detalhado demais no CISOM. Imagino que na fisiologia, porque isso é fisiologia, será detalhado bem mais. Ok? Então, este assunto de glândula salivar está encerrado. Considerando, então, que o nosso alimento já foi apreendido, já foi ensalivado, mastigado, ele vai ser deglutido. Deglutido aqui significa que ele vai passar, então, se ele está já aqui a nível de orofaringe, ele vai ter que ser direcionado dorsalmente, laringofaringe, e finalmente ele vai entrar no esôfago. O esôfago aqui, aberto nessa peça, ventralmente é o esôfago aqui, a traqueia, e na sua origem aqui nós temos laringe, né, gente? Nós não vamos esquecer o passado. Nesta outra peça, que também é de um pequeno ruminante, vocês observem, sempre vejam o que vocês estão identificando. Estou aqui, reconheça ventralmente, isso aqui é uma proeminência laríngea, de uma das cartilagens da laringe, né? Da tireoide, né? E aqui eu já estou vendo traqueia, mas o assunto é digestório. Por que eu estou mostrando laringe e traqueia? Porque na origem do esôfago, que é logo depois aqui, né, da faringe, na origem do esôfago, ele é em posição anatômica, ele é dorsal a faringe, no início ele é dorsal a traqueia. Os senhores já estão doutores nisso, sabendo que se trata de um mamífero. Nos mamíferos, em todos os mamíferos, o esôfago ele não continua exatamente em posição mediana dorsal. Ele vai sofrer um desvio para o lado esquerdo. Esse desvio é perfeitamente... Primeira coisa, os senhores têm que saber muito bem disso. Nessa peça aqui de pequeno ruminante, vou tirar a pinça, depois eu boto de novo. Essa dissecação foi feita aqui do lado direito. A gente abre o animal do lado direito, porque se você for abrir do lado esquerdo, você só vai ter o rumen aqui na cavidade abdominal do lado esquerdo tomando conta. Então, isso te impede de dissecar bem as outras estruturas da cavidade abdominal. Por este motivo, vamos arrumar aqui, por este motivo, a dissecação é feita no antímero direito. Então, quando eu chego aqui no antímero direito, aí eu quero enxergar o esôfago, né? Porque o alimento está no esôfago. Quero enxergar o esôfago e não consigo do lado direito. Não consigo porque ele está desviado para o lado esquerdo. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Quando eu traciono a traqueia, está aqui o esôfago, lá do lado esquerdo. Esôfago, gente, é um tubo, como vocês estão vendo aqui, vamos voltar aqui, um túbulo músculo membranáceo. Aqui vai ter um revestimento externo, que ainda não é uma serose, que nós não estamos na cavidade, é uma adventícia, muscular, mucosa, tem todas as camadas e tem pregas no interior do esôfago. Esôfago, seja em todos os animais que eu já estudei, esôfago, a prega as pregas da mucosa do esôfago é pregueado e quando o alimento passa, ela se desmancha, ou seja, o esôfago é dilatável. Isso não é segredo mais. Continuando o trajeto do esôfago, daqui uns dias vocês vão estar estudando digestório com a professora Marta. Nas aves, o desvio do esôfago é para o lado contrário, desvia para a direita. Quando eu abro aqui a cavidade, vamos manter o foco aqui na cavidade torácica. Então, eu estou vendo a cavidade torácica do lado direito. Vocês já viram essa vista inúmeras vezes. Vocês já identificaram o coração, vê a cava cranial, vê a cava caudal. Cavidade torácica está terminando aqui. Olha o diafragma.
que é a parede caudal da cavidade torácica. E cadê o que nos interessa no momento, que é o digestório? Está aqui. Essa parte do digestório aqui, esse tubo aqui, que liga faringe a estômago, chama-se esôfago. Eu estou no esôfago, na sua porção torácica. Eu já mostramos anteriormente o esôfago na porção cervical. Assim que o esôfago atravessar o diafragma, já estudamos diafragma, né? Vai ter uma passagem específica para o esôfago, ele vai entrar na cavidade abdominal. Quando ele entra na cavidade abdominal, aí logo ele vai desembocar no estômago, é logo mesmo. Essa porção do esôfago que chega aqui no estômago, não é a melhor peça para mostrar isso, vai ter um pedacinho muito curto, é o esôfago, porção abdominal. Antes de continuarmos aqui no digestório, porque os assuntos, o sistema é digestório, mas o conhecimento não pode ser isolado. Se você está aqui na cavidade torácica, você não pode deixar de identificar todas as estruturas que os senhores já conhecem. Isso é um linfonodo, mediastino caudal. Isso aqui, minha gente, é a aorta descendente, porção torácica. A hora que ela atravessar o diafragma, como aqui já está tudo rompido, eu já vou ter a aorta descendente, porção abdominal. Este ramo é o primeiro grande ramo da aorta abdominal. Depois vão ter os outros. O foco é digestório, mas nós vamos entrar na cavidade abdominal. Estando na cavidade abdominal, nós temos que conhecer as estruturas, tá? Então, aqui vamos entrar na cavidade abdominal. Olha lá, diafragma rebatido. Já vimos isso em outras espécies, no equino, mostrei um vídeo extra do potro, que eu sei que já foi disponibilizado para vocês. Fígado, na sua visão parietal. Revejam o vídeo que foi passado sobre isso, para entender o que aconteceu com o fígado, como foi as modificações que ele sofreu durante a vida embrionária e fetal lá, para ele ter esse posicionamento. Tem que estudar aquilo lá. E depois nós vamos fazer isso aqui, ó, e estamos vendo a face visceral do fígado, com inúmeros ramos, que nós vamos depois falar muito rapidamente sobre eles. E o que eu vejo aqui nesta vista, né? Então, não pode esquecer que eu estou vendo do lado direito. Então, o que é tudo isso que eu estou vendo? Nós vamos ver dos dois lados. Mas já que nós estamos aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Este grande compartimento que eu estou pegando aqui, isso é rumen. Eu vou manipular o rumen aqui e fazer isso aqui. Então, vamos mostrar aqui. Aqui eu estou na parede abdominal esquerda. Isso que eu estou vendo aqui é rumen enorme. E eu estou vendo aqui um órgão linfóide. Este órgão linfóide, naturalmente que ele não pertence ao digestório, mas está aqui fazendo relação topográfica com a face esquerda ou parietal do rumen. É o baço. Os senhores têm que saber as relações dos órgãos. Ou seja, se o rumen está aqui e o baço está aqui, você tem que saber isso. Isso chama relações topográficas. Então, essa face aqui do rumen, vamos falar só do rumen, é a face visceral é a face parietal ou esquerda. Rumen é enorme. Quando você posiciona um rumen dentro da cavidade, ele pega toda a metade esquerda, todo o antímero esquerdo da cavidade abdominal e avança um pouquinho para o antímero direito. Agora eu estou olhando o rumen aqui, nós vamos mostrar essas peças isoladamente. Deixa eu fazer isso aqui, só para vocês terem uma ideia da vida como ela é. Aqui eu estou vendo o rumen na sua face direita ou visceral. Naturalmente que aqui tem poucas vísceras. Foram retiradas propositalmente. O que foi retirado aqui? Aqui eu tenho só um pedacinho de início do delgado, do duodeno. Início do duodeno. Cadê as alças de jejum no ilho? Cadê o seco? Cadê o cólon ascendente, transverso, descendente? Foi retirado. É uma peça para estudar estômago e as artérias, né, que o irrigam. Só fazendo uma apresentação rápida, então estamos vendo agora a face visceral ou direita do rumen.
Estômago de ruminante, por acaso, é composto só de rumen? Não. São 4 compartimentos. O maior, que fica no antímero esquerdo todo, ainda avança para o antímero direito, chama-se rumen. O mais cranial, estamos bem aí? O mais cranial, vou manipular aqui, ó. Esse é o segmento mais cranial do estômago. É o mais cranial, é verdade? Pegou aí, ó o diafragma. O diafragma está aqui. Mais cranial do que isso. Ó, olha o retículo, o segmento mais cranial. Não pode esquecer essa relação íntima de retículo com o diafragma. Aqui já é coração, isso aqui é pericárdio. Isso tem uma importância funcional muito grande. Saber as relações topográficas do retículo, que é o compartimento mais cranial. Rumen, o maior, retículo, o mais cranial. Depois disso, vou manipular aqui, ó. Vem este aqui, que é o omaso. Vocês vão ver o aspecto interno do omaso. Ele é cheio de lâminas, que a gente chama de folhas. Pregas da mucosa são lâminas, que eu já expliquei isso em outra aula. Lembram as folhas de um livro? Por isso é que em espanhol ele é chamado de librilo. Então, já identificamos. Estamos identificando, descrição e depois, rumen, o maior, retículo mais cranial, aí vem o omaso. Estas 3 primeiras porções, rumen, retículo e omaso, como já foi falado muitas vezes, são porções que não têm glândula, a glandular ou proventricular. E finalmente, estamos vendo aqui esse compartimento do estômago, que eu estou delimitando aqui, este aqui, que ele vai repousar aqui ventralmente, depois tem essa porção que se dirige em sentido dorsal. Este é o compartimento onde tem glândulas, que corresponde ao estômago glandular dos não ruminantes. Este compartimento chama-se abomaso. Internamente vai ter região de glândulas cárdicas, região das glândulas fúngicas e depois a região das glândulas pilóricas, né? Naturalmente que a hora que terminar aqui, hora que termina, eu já vou ter o esfíncter pilórico e depois é duodeno. Isso é similar aos não ruminantes. Aqui está essa peça para que vocês entendam, sejam capazes de reconhecer as partes, os compartimentos do estômago do ruminante em posição anatômica. Lembrando, mais uma vez, que, olha aqui, isso é diafragma, aí vem fígado, aí nós manipulamos, conseguimos identificar rumen, retículo, omaso e abomaso, e vou repetir, as inúmeras alças de intestino delgado e grosso aqui foram retiradas, para facilitar esse entendimento. Estou vendo também nessa peça aqui no fígado, vocês já viram rapidamente num vídeo também, isso aqui é um processo, chama-se processo caudado, do lobo caudado, que talvez, tá vendo que tem uma impressão aqui? Isso é isso aqui, impressão do rim direito. Em todos os nossos mamíferos domésticos, com exceção do suíno, o rim direito faz essa impressão, porque tem essa relação íntima, fica a impressão dele lá no processo caudado do lobo caudado do fígado. Em todos, exceto os suínos. Então, isso aqui é o nosso rim direito. E nessa peça aqui, não podemos esquecer que aqui vou botar a mão aqui de novo, estou no antímero esquerdo. Era de se esperar, se isso aqui é rim direito, era de se esperar que eu achasse o rim esquerdo ali naquele local, né? Do lado esquerdo, como em todo animal não ruminante. É um ruminante. O grande desenvolvimento do rumen empurrou, isto é o rim esquerdo, empurrou o rim esquerdo para o lado direito. Então, no ruminante, esta é a imagem, rim direito, rim esquerdo. Isso voltará a ser abordado na aula de sistema urinário. Não pode esquecer que nós estamos vendo um ruminante. O grande desenvolvimento do rumen altera vísceras de posição como o rim esquerdo e como o fígado, que sofreu um giro aí fenomenal.
esse assunto do fígado foi iniciado na aula passada e será continuado depois. Não podemos deixar de ver aqui uma coisa importante, é para acostumar com isso. Isso aqui é a face parietal do fígado, porque faz relação com a parede. Diafragma é parede de cavidade abdominal. Se eu estou em cavidade abdominal, essa é a parede cranial. Então, face parietal do fígado, face visceral do fígado, onde vão chegar artérias, veias e o que mais que os senhores não poderão deixar de identificar aqui? Existem reflexões do peritônio, tem uma peça que nós vamos ver isso melhor, mas olha aqui, saindo, o abomaso, gente, apesar de ser um dos compartimentos do estômago dos ruminantes, ele também vai ter uma curvatura maior e uma curvatura menor, similar às curvaturas maior e menor do estômago dos não ruminantes. Da curvatura menor, isso que vocês estão vendo aqui, que parece que é só tecido adiposo, não é não. Isso aqui é uma prega de peritônio, foi arrebentada, ela pega curvatura menor aqui de abomaso, início do duodeno e vem para a face visceral de fígado. Existe uma outra reflexão do peritônio, que aqui, obviamente, ela foi seccionada aqui, que sai dessa curvatura maior e de muitos outros locais aqui no rumen e vai em sentido caudal. Isso aqui é o que restou nessa peça de aumento maior e aqui de aumento menor. Aprendam já, está lá no roteiro, mas eu já vou adiantar que os senhores terão que detalhar. Aumento menor, então, você pode dividi-lo. Pode não, você deve, né? Está na nave. Uma parte que vai do estômago, gastro, para fígado, a parte gastrohepática. E essa parte que já é de duodeno, eu posso chamar de hepatoduodenal. Então, quando lerem em algum lugar gastrohepático e hepatoduodenal, fala, o que é isso? Isso são as partes do aumento menor. Ponto. Vamos ir lá no roteiro e fazer o resumo sobre isso. Em outra peça, veremos a disposição, uma peça preservada para essa finalidade, melhor, o aumento menor e o aumento maior. O aumento menor e maior, nós já discutimos isso nos não ruminantes. É para sedimentar o conceito, por favor. Ok? Ver aqui, começamos a ver o posicionamento do rumen e dos outros compartimentos na peça. Vamos olhar um pouquinho no popesco para facilitar a vida de vocês. Então, se nós estamos olhando uma figura do popesco, a primeira coisa que eu tenho certeza que os senhores já sabem, vocês têm que ler o que diz a legenda, né? Lá está escrito que é uma vista dos órgãos internos, uma vista esquerda. E uma dissecação superficial, significa que retirou músculos, tais, aqui, mas eu estou vendo logo o que está superficialmente aqui dentro da cavidade. Eu não seccionei rumen. Então, observem, vamos começar aqui da cavidade torácica. Cavidade torácica, isso aqui é pulmão. Isso aqui é diafragma, ok? Isso que eu estou vendo aqui, lado esquerdo, gente, é o rumen. Ele tem um grande saco dorsal, um saco dorsal. Tem esses sacos cegos, caldo dorsal, caldo ventral, que nós vamos ver melhor ali no cônige ou no próprio cisson. E este órgãozinho aqui, pequenininho aqui, que eu estou vendo uma parte dele, fazendo relação aqui com a face parietal à esquerda, aqui o 10, isso é o nosso baço. Baço, se você for lá para as terminologias do grego e do latim, tem duas, né? Spleen quer dizer baço, lien também quer dizer baço. Então, se você vê a artéria esplênica, é porque é a artéria que está indo irrigar o baço. Se o autor usar a artéria lienal, é a artéria que está indo irrigar o baço. Está usando um prefixo, um radical diferente. Do grego é uma coisa, do latim é outra. Tem que saber, porque senão você vai decorar a artéria lienal, a artéria esplênica e não sabe da origem do nome. Então, se olhar do lado esquerdo, numa dissecação superficial, é isso que eu vejo do lado esquerdo. Estamos repetindo isso exaustivamente. O rumen toma conta. E aqui é o saco dorsal. Isso aqui tudo é o saco dorsal do rumen. Isso aqui tudo é o saco ventral. Isso aqui é o saco cego, caldo dorsal, saco cego, caldo ventral. Nós vamos ver os sulcos que delimitam esses sacos. Aqui é região sublombar, aqui são vértebras lombares, aqui eu estou na região sublombar, na região do flanco, aqui é a tuberosidade do coxal. Se o animal, por acaso, tiver um problema, ele pode ingerir um corpo estranho, ficar parado dentro do rumen, o processo da digestão é prejudicado, então a ingesta não vai fazer o trajeto correto, pode acumular
conteúdo, pode acumular gases, acumula uma grande quantidade de gases aqui no rumen. Aí vocês vão fazer aquela auscultação e percussão, vai bater, você vai ver o som que tem ar em excesso dentro do rumen. Esse som que tem ar tem um nome só, som timpânico. Numa clínica, se você está atendendo um animal na fazenda e onde quer que você esteja, a primeira providência é retirar essa quantidade de ar aqui, porque excesso de ar dentro do rumen comprime todas as vísceras, inclusive diafragma, né? Inclusive vai se comprimir diafragma, depois chega no coração, no pulmão. Então, ar que existe dentro do rumen é uma quantidade limitada. É uma emergência, o que você tem que fazer? Você tem um instrumento que você chega aqui no flanco, perfura, obviamente, você vai perfurar a pele, os músculos da parede abdominal e vai perfurar o saco dorsal do rumen. Se você estiver fazendo no flanco esquerdo, e é isso que tem que ser feito, vai sair aquele ar. Emergencialmente, você salvou aquele bovino. As providências que serão tomadas depois, se precisa de uma cirurgia, é lá com o professor de clínica e cirurgia. Eu posso pegar esse rumen aqui e fazer uma secção mais profunda. Vou fazer uma secção mais profunda e vou examinar o aspecto interno. Vamos aqui. É isso que eu vejo internamente. Antes de falarmos tudo aqui que tem interno, eu quero chamar a atenção só para vocês saberem dos procedimentos, dos planos. Então, aqui eu tirei praticamente toda a parede, o quê? Esquerda do rumen. Eu estou vendo o interior do rumen, não só do rumen. Eu estou vendo também o interior do retículo. Isso aqui é retículo. Estão antenados aí? Olha lá. Esôfago chegando aqui. Aqui, tudo isso aqui, ó, onde eu estou passando aqui, tudo isso aqui é rumen. Retículo está aqui. Aqui vai ter uma desembocadura do esôfago. Vai ter cárdia? Óbvio que vai ter. Vai ter o esfíncter cárdico. Vai ter um sulco aqui que chama sulco reticular. E o retículo depois vai comunicar com quem? Com o maso. Vai ter que ter um ósseo ali, se eu conseguisse mostrar isso em 3D e colocasse a caneta e aprofundasse aqui, eu estaria entrando no ósseo retículo omásico. E quando eu estou no omaso para ir para o abomaso, é ósseo omásico abomásico. Então, é difícil esses nomes? Era, porque o nome desses ósseos geralmente leva o nome dos dois compartimentos envolvidos. Internamente tem esses pilares que nós vamos ver daqui a pouquinho, porque não se estuda pilar primeiro se estuda os sulcos. Quem sabe sulco? Sulco, voltando aqui por favor, sulco é o que está na parede externa. Quem sabe nome de sulco saberá o nome dos pilares, porque eles são correspondentes. Isto é uma vista esquerda numa dissecação superficial. Isso é uma vista esquerda na dissecação profunda. Nos interessa agora ver, vamos ver aqui, numa vista direita, isso aqui está superficial, vista direita, olha lá, pulmão direito, diafragma, o que eu consigo ver do lado direito? Bom, ventralmente eu vejo aqui, vem o abomaso, tá? Isso aqui é a curvatura maior do abomaso, tá vendo? Aqui já é duodeno, aqui eu não estou seguindo mais. Aqui eu estou vendo a continuação das alças do duodeno. Duodeno é cranial, descendente e ascendente. Isso não muda, né? Aí eu tenho alças de jejum e ilho. Para ver seco, para ver todo o colo seco, eu tenho que manipular isso aqui. Vamos ver na peça. Aqui eu já estou vendo o final do grosso. E isso que eu estou vendo aqui cortado, seccionado, que é a palavra bonita, estava presa aqui em aumento maior, em rumen também, isso é o aumento maior, com o seu folheto superficial e profundo. O interior é a cavidade do obento, né? A bolsa omental. Eu estou ensinando vocês a explorar essas figuras, que os senhores terão que fazer isso em casa, né? Neste momento, infelizmente, no momento, assim que os senhores estudarão. Eu continuo aqui, agora isso aqui já voltamos para a vista esquerda, mas retiramos o rumen e parte do retículo. Atenção, essa é uma vista esquerda. Olha o retículo aqui, o rumen estava aqui, ó,
aqui estava o rumen, retirou o rumen, retirou parte do retículo. Então, eu tenho que vir aqui, ó, acho de novo, tem que localizar, ó, o esôfago, o cardia vai estar lá, tem esse sulco reticular, importante saber isso, retículo. Bom, para que será que o autor fez esse desenho tirando o rumen e parte do retículo? Justamente para você ver a estrutura do omaso. Olha as folhas, as lâminas do omaso, são as lâminas do omaso. E tem uma porção do omaso, onde, na sua curvatura menor, onde tem um sulco do omaso, e depois ele já vai adentrar, esse número 20 aqui, que o Popesco está mostrando, já é o ósteo que comunica omaso com abomaso. Então, é o ósteo omásico abomásico, ok? E essa infinidade de alças aqui é de Delgado, jejune e ilho. Aqui já é cólon maior, né? Uma alça proximal, depois ela vai espiralar, depois vai vir uma distal, só para ter uma ideia por enquanto, ok? Não pode esquecer, isso é melhor já aprender de uma vez, que o seco, diferente, muito diferente do que vocês viram no cavalo, o ápice do seco vai estar voltado aqui para a cavidade pélvica. Muito diferente do equino, tá? Isso aqui é uma fêmea, né? Tá mostrando um útero, mas o que importa aqui é vocês saberem olhar as ilustrações. Isso é muito importante. Isso aqui é um pedacinho do pâncreas, que vocês não estão aproveitando muito aqui. E 26 aqui. Que será 26, hein, gente? Um rim todo, é um rim. Todo, já respondi, um rim todo cheio de lóbulos, né? Dos nossos animais domésticos, só o bovino tem o rim assim com a superfície toda lobulada. Este rim aí é o rim esquerdo, né? Muito bem. E aqui, nesta vista direita, olha só que espetáculo, já vimos na peça lá. Isso aqui é um pedacinho do fígado, aqui nós não estamos vendo aquele enfoque que nós vimos lá na peça, né? A impressão do rim, mas o rim direito está aqui. Rim direito, o rim direito vai fazer uma impressão renal no processo caudado, do lobo caudado do fígado. Retomando aqui, vamos ver sulcos no rumen em ambas as faces. Temos que ter o auxílio de uma ilustração. Lembrem que nós começamos a olhar lá na peça, foi só para identificar. Viemos para o Popesco para ver a posição anatômica primeiro no Popesco. E agora esse aqui é o Koenig. Vamos entender as partes do rumen e os seus relacionamentos aqui com os outros compartimentos. Então, a primeira coisa, vamos identificar o rumen, sem preocupação de dar nome aos sulcos neste segundo. No próximo, nós já queremos saber. Isso aqui é retículo. Aliás, para vocês eu aconselho o seguinte, toda ilustração, achem o esôfago, ok? O esôfago vai estar desembocando numa região, aqui não está claro, mas ficará claro em outra ilustração, numa região que se chama átrio do rumen. Isso aqui é retículo, isso aqui tudo é rumen, e isso que eu estou vendo aqui embaixo é o abomaso. E este órgão que está aqui mostrando levemente aqui, fazendo relação com a face parietal ou esquerda do rumen, é o baço. Já bastante falado hoje, né? Rumen. Percebam que a morfologia do rumen tem sulcos, né? E estes sulcos são importantíssimos para podermos entender as suas divisões em sacos e outros compartimentos. Então, a primeira coisa, antes dos sulcos principais aqui, isso aqui é rumen, isso aqui é retículo. Observe que tem um sulco aqui, separando rumen de retículo. Este é o sulco rúmeno-reticular. Internamente vai ter um ósteo enorme aqui, comunicando rumen com retículo. Vamos aos sulcos da parede do rumen propriamente dita. Então, este sulco que aqui está, é um sulco, a cabeça do animal está para cá. Ninguém tem dúvida, né? A cauda está para cá. Então, este sulco chama-se sulco cranial. Se isso aqui é o sulco cranial, imediatamente você tem que deduzir que esse aqui é o sulco caudal. Creio que não há problema com isso. O sulco cranial, como o nome está dizendo, está em posição cranial. E o sulco caudal está em posição caudal.
Estou numa vista esquerda, então essa parede aqui, essa face do rumen é a face esquerda. Percebam que tem sulcos ao longo dessa face, são sulcos longitudinais. Tem o principal aqui e um acessório. Esse acessório esquerdo pequenininho, vamos focar nesse aqui. Sulco longitudinal esquerdo, olha lá, sulco longitudinal esquerdo. Então, nesta face eu quero frisar muito bem. Sulco cranial, obviamente que o sulco cranial eu vou ver dos dois lados, direita e esquerda. Sulco caudal também, é um sulco só. Agora, sulco longitudinal esquerdo, está na parede esquerda, ponto final. E tem um acessório esquerdo aqui. Eu ainda vejo, partindo do sulco caudal, um que se dirige dorsalmente e outro que se dirige ventralmente. O que se dirige dorsalmente é o sulco coronário, dorsal esquerdo. Esse aqui é o sulco coronário ventral, obviamente que está do lado esquerdo. O que a presença desses sulcos delimita aqui? A presença do cranial, do cranial, caudal e longitudinal esquerdo, o principal aqui, vai delimitar dois grandes sacos, o saco dorsal e o saco ventral do rumen. Vamos eliminar logo esse outro detalhe aqui. Eliminar é ótimo, né? Vamos falar primeiro. Esses sulcos coronários, dorsal e ventral, eles delimitam, se eu estou no dorsal, ele delimita o saco dorsal num outro compartimentozinho aqui, então que chama saco cego caldo dorsal. Você olhou o sulco coronário, que está caudal a ele, é o saco cego caldo dorsal. Estou no sulco coronário ventral. O que é isso aqui? O saco cego caldo ventral. Não é para ficar achando problema aqui, porque não existe problema aqui. Vamos aprender outras coisas. Aqui eu estou no saco dorsal, não há dúvida, e no saco ventral. Por que eu estou repetindo isso várias vezes? Porque quando chegar lá na fisiologia, o professor ou a professora vai ter que enfatizar, e ela o fará, as diferenças que tem de uma mucosa de um saco ventral, de um saco dorsal de rumen. Que tem mais aqui existem mais papilas, aqui existem menos papilas. Papilas para aumentar a superfície do rumen. Nós vamos ver o aspecto dessas papilas. E para que aumentar a superfície? Porque não se esqueçam que essa aqui, rumen, é a principal câmara de fermentação da celulose. Vão ser produzidos aqueles ácidos graxos de cadeia curta, os ácidos graxos voláteis. O senhor já deve ter até estudado, eu não sei dizer. Ácido acético, propiônico, butírico. Eu não vou cobrar nome de ácidos graxos de vocês, naturalmente. Isso é fisiologia e bioquímica. Agora, o que é um saco dorsal? O que é um saco ventral? Onde tem mais papila, onde tem menos papila, é obrigação da anatomia. Os senhores estudarão. Observem que se você não estivesse olhando a legenda aqui, esqueça a legenda um pouquinho. Se eu mostrasse isso aqui, isso aqui tudo é um saco dorsal, sabendo que essa partezinha aqui chama-se saco cego caldo dorsal, mas está implícito que é do saco dorsal. Como que eu poderia chamar essa parte aqui? Se eu nunca tivesse estudado isso, eu falaria que isso aqui é a parte mais cranial e ventral do saco dorsal. Poderia dizer isso. Realmente é tudo isso, só que tem um nome específico, chama-se átrio do rumen. Então, na verdade, quando o esôfago está desembocando aqui, nós não estamos vendo, o esôfago está desembocando nesta região que se chama átrio do rumen, ok? E agora o detalhe aqui do saco, esse aqui é o saco ventral do rumen. A parte caldo ventral dele chama-se saco cego caldo ventral, delimitado pelo sulco coronário ventral. E como é que eu vou chamar essa parte mais cranial? Eu poderia dizer que isso aqui é a parte mais cranial, é a parte mais cranial do saco ventral? Não há quem não, do ponto de vista da descrição anatômica, está correto. E a nômina o batizou de recesso ruminal. Então, eu estou aqui no recesso ruminal, que nada mais é que a parte mais cranial do saco ventral. Se eu olhar, então isso são os detalhes que eu vejo nessa face esquerda ou parietal, né? Desse estômago do ruminante, que é cheio de cavidades, né? 4 cavidades.
Então, agora vamos olhar na face, vamos passar para outra face. Que outra face? É a vista direita. Então, quando eu vejo numa vista direita, é isso aqui que eu vejo. Eu estou vendo, ó, eu continuo vendo o esôfago, vejo até melhor, né? O esôfago, que vai desembocar lá naquela região do átrio, do rumen. No momento, vamos deixar isso para lá. Aí eu estou vendo aqui o saco dorsal, estou vendo o saco ventral. Eu continuo vendo o saco cego. Olha aqui, desse lado também vai ter um sulco coronário dorsal, um sulco coronário ventral. Estou do lado direito. Eu não estou impossibilitada. Isso aqui é o omaso, isso aqui é o omaso, isso aqui é o abomaso. Naturalmente que aqui é o piloro, aqui eu já estou no duodeno. Focando nos sulcos do rumen. Cadê o sulco cranial? Olha, o omaso não está me deixando ver o sulco cranial. O sulco cranial nós já vimos na ilustração anterior, ele é um só. E o sulco caudal? Olha o sulco caudal aqui, perfeito. E os sulcos coronários? Estou vendo o dorsal e o ventral. Estou vendo bem assim porque é um ruminante, um grande ruminante, é o bovino. Um pequeno ruminante, esses coronários dorsais, eles são fracos ou ausentes. Está lá no roteiro do Godin. E que sulco que tem aqui na parede direita? Que sulco que tem na parede direita? Eu estou vendo um sulco aqui. Esse é o principal aqui, o longitudinal direito. Estou vendo perfeitamente do lado direito, esse acessório. Do lado direito, o acessório do lado direito, ele é mais desenvolvido do que do lado esquerdo. Do lado esquerdo eu até suprimo ele, mas ele existe. Então, sulco longitudinal direito e sulco acessório direito. Percebe que fica uma regiãozinha aqui delimitada entre esses dois sulcos? O de posição ventral é o longitudinal direito, o de posição dorsal é o acessório. Essa região aqui fica presa aqui, né? É como se fosse uma ilhazinha. Ilha, né? Tem um conceito de ilha do ensino fundamental. Chama-se ínsula do rumen, tá? Ou, traduzindo, olha aqui na legenda, ilha do rumen. Por isso é chamado de ínsula. É uma regiãozinha pequena entre o longitudinal direito e o acessório direito. Agora que todos já estão cansados ou doutores em sulcos, vamos olhar a superfície interna, porque quem sabe sulco já sabe pilar. O que são os pilares? Vamos olhar aqui nessa ilustração. Vamos chegando aqui nessa ilustração aqui. Aqui nós estamos vendo a superfície interna do rumen do bovino. Naturalmente que foi aberto, né, gente? Se é a superfície interna, teve que tirar a parede aqui. Olha que espetáculo. Se eu tinha ótimo, né? Correspondente ao sulco cranial, eu vou ter, olha aqui, o pilar cranial. Afinal das contas, o que são esses pilares? Qual é a constituição desse pilar? É reforço de músculo liso. E não costuma ter papilas no pilar, tá? Então, se eu tenho um sulco cranial, eu vou ter um pilar cranial. Se eu tenho um sulco longitudinal direito, né, e um acessório direito, eu vou ter um pilar longitudinal direito, um pilar acessório direito. Aqui está o sulco caudal, vai ter um pilar caudal. Não tem erro. Não tínhamos os sulcos coronários, dorsal e ventral, teremos os pilares correspondentes. A frase bonita aqui, que resume, é: aos sulcos internamente correspondem sulco externo, pilar internamente, ponto. Vamos aproveitar aqui essa figura e mostrar mais duas coisinhas, ou três, né? Aqui eu estou no saco dorsal, não é segredo, e aqui eu estou no saco ventral. Aqui eu estou no saco cego, caldo dorsal, caldo ventral. Observem que essa parte mais do saco dorsal, aqui essa parte mais cranial, isso aqui é o átrio do rumen, não pode esquecer disso. E essa parte mais crânio ventral aqui do saco ventral chama-se recesso ruminal. Na fisiologia, provavelmente será abordado aqui alguns aspectos funcionais dessas especificações. E o que eu estou vendo aqui, vamos relembrar, esôfago, então ele está desembocando ali, né? Vai ter um ósteo cárdico. Esse aqui é o sulco reticular, que se eu colocasse, se fosse capaz de entrar aqui, esse aqui é o retículo, estaria entrando lá. Se eu passar essa caneta aqui, eu vou estar adentrando, passando pelo ósteo retículo omásico e chegando no omaso.
retomando aqui, o que nós acabamos de ver lá no Atlas, vamos ver aqui agora aqui na peça. Então, estamos identificando aqui, isso aqui tudo é o rumen, é de um pequeno ruminante. Aqui está o retículo, cranialmente, ó, o retículo aqui, e naturalmente que aqui é o esôfago, né? Bom, vamos enxergar, descrever, reidentificar os sulcos aqui primeiro nessa face aqui. Que face é essa? Face parietal ou esquerda. Significa, nunca é demais falar, que aqui vinha a parede esquerda do abdômen, né? Aqui o baço foi retirado, o baço fica mais ou menos nessa posição. Primeira coisa aqui, ó, que eu quero que vocês entendam, se isso aqui é rumen, né? Vamos arrumar. Aqui está sem conteúdo, e isso aqui é a vida como ela é, não é aquele desenho ali lindo e maravilhoso do cônego e do popesco, né? Se isso aqui é rumen, isso aqui é retículo, aqui na minha mão aqui, ó, é aquele sulco que separa, este sulco aqui separa rumen de retículo. Sulco rúmeno reticular. Internamente vai ter o ósteo rúmeno reticular. Agora vamos às descrições aqui dos sulcos da própria parede do rumen. Estou botando a mão, não vou botar a mão não, a pinça aqui está no sulco cranial e aqui estou no sulco caudal. Ok? Então, do sulco cranial, não está perfeito aqui, né? Vai partir um longitudinal esquerdo. Na figura é bem mais fácil, né? E aqui é o sulco caudal. Percebo que nesses sulcos, por que lá na figura eu vejo tão bem e aqui parece que eu nem estou vendo direito esses sulcos? Porque esses sulcos, eles são ocupados por tecido conjuntivo, principalmente adiposo, e também por vasos e nervos. Então, se você não dissecar, você não vê bem os sulcos, né? Normalmente a gente tenta preservar tudo. Aqui eu estou no sulco coronário, dorsal no coronário ventral. Perceba que no pequeno ruminante, o coronário dorsal é fraco. O coronário ventral é mais desenvolvido. A hora que eu, voltando aqui, a hora que eu falo que isso aqui é o sulco cranial, então olha lá, vamos arrumar isso. A hora que eu enxergo aqui o sulco cranial, vamos deixar a pinça aqui no sulco cranial, o longitudinal aqui tá uma coisa assim, isso aqui tudo é saco dorsal, e isso tudo aqui é saco ventral, não pode ter dúvida sobre isso. Quando eu enxergo os coronários, mesmo sendo fraco ou ausente, estou vendo aqui, o dorsal e o ventral, eu chego aqui e falo, aqui ó, sulco coronário dorsal, na pinça, segurando, saco cego caldo dorsal, sulco coronário ventral, aqui no saco ventral. Que saco cego é esse aqui? Saco cego caldo ventral. Pronto, acaba com este assunto. Ok? Não é mais para ficar preocupado com isso. Isso é na face esquerda. Temos que ver os sulcos presentes na face direita. Então, você vira a peça e arruma em posição anatômica. Se vocês estivessem aqui, eu não sei arrumar. É a primeira coisa que o aluno fala, eu não sei arrumar. A segunda coisa que eu costumo falar é o seguinte, veja eu arrumando e da próxima vez vamos olhar no Atlas, porque tem que ter um pouquinho de paciência. Então, você chega, como é que a gente sabe? Tem que estudar, né? Tem que olhar as ilustrações. Tenho dúvida, eu estou lendo a ilustração e estou com dúvida. Leia a descrição, está detalhado. Então, isso aqui, aproximadamente é isso aqui, ó, olha lá. E eu estou vendo, então vamos tentar aqui. Isso tudo aqui é rumen, vou dar uma levantadinha aqui, só para ficar, vocês entenderem. Isso tudo aqui é rumen, já sabemos que isso é dorsal e isso é ventral. O mais cranial, ó o esôfago, ó que beleza, quando você vê do lado direito, o esôfago, onde ele vai desembocar aquela átrio do rumen. Isso aqui é retículo, ó o retículo, fechado por enquanto, né? Retículo, o mais cranial, o diafragma vem aqui, ó. Aí vem o omaso e aqui abomaso. O abomaso ele fica assim, essa parte ventral do abomaso, essa curvatura maior aqui eu consigo ver numa superfície ventral. Perdão, eu consigo ver se apoiando na parede ventral do abdômen, tá? Aí depois
do piloro, aqui já tem o início do duodeno e todas as alças de intestino delgado e grosso viriam aqui. Bom, o assunto é falar para vocês que esses sucos não podem ter segredo na cabeça de vocês, e não tem. Então aqui está o sulco cranial. É o mesmo, né, que nós já identificamos do outro lado, sulco cranial. E aqui, na pinça do lado de cá, está na mão esquerda, está o sulco caudal. Sulco caudal na mão esquerda e sulco cranial na mão direita. Eu estou do lado direito agora, então significa que esse sulco que está aqui, bem melhor de ver do que do outro lado, é o sulco longitudinal direito. E esse que está de posição dorsal aqui é o acessório. E essa região que está entre os dois é a ínsula do rumen. Assunto é assim que estuda e não é difícil, você sabendo colocar em posição anatômica. Aqui o segredo é você, com o auxílio de uma ilustração e de uma peça pronta, você verá isso com facilidade. Aqui nesta vista direita, fica bom para vocês entenderem que o alimento que vem pelo esôfago, tá seguindo aqui? O alimento vem pelo esôfago, vai cair aqui, vai cair. A princípio ele cai nessa região que chama átrio do rumen, vai ficar aqui no rumen. Vamos imaginar aquele monte de pastagem, começa a degradação da celulose, mas tem a ingesta mais grosseira, fica aqui no saco dorsal. Essa ingesta mais grosseira é um estímulo para abrir o cárdia, e aí ó, o alimento volta, nós vamos voltar já. O alimento volta pelo esôfago, por um movimento antiperistáltico do esôfago, e vai lá para a boca, para remastigar, reensalivar. E o animal, o bovino, os ruminantes deglutem novamente, vem, cai de novo aqui. Aqui é onde? No átrio do rumen. Vai repetir isso quantas vezes forem necessárias. Partículas do tamanho certo, que são pequenas, e que vão passar para o retículo. Tem aquele sulco reticular. No retículo, trabalhou que tem que ser trabalhado no retículo, tem que passar para esse compartimento aqui. Como é que chama esse compartimento? Omaso. Naturalmente que tem um orifício ali internamente, entre retículo e omaso. É o ósseo retículo omásico. Chega no omaso, cheio de folhas, é basicamente para tirar água. Prensa mesmo a ingesta, retira a água, e aí essa ingesta passa para onde? Olha aqui, gente, isso aqui é abomaso. Então vai ter um ósseo lá internamente, omásico, abomásico. Chegou no abomaso corresponde ao estômago glandular dos não ruminantes. Então vai ter uma faixa de glândulas cárdicas, ele vai ter dobras na mucosa, isso aí nós vamos ver. Mas vai ter uma faixa de glândulas cárdicas, de glândulas fúngicas e depois as glândulas pilóricas. Ou seja, um abomaso de ruminante corresponde, no quesito glândulas da mucosa, ao estômago dos não ruminantes, ok? Bom, aprendido, essa é a primeira coisa, tem que ver em posição anatômica, entender, olhe na ilustração de um atlas, entender os sulcos, vamos ver as relações, tá? Tem que saber essas relações, entender o sulco que existe externamente. Vamos passar para essa peça aqui, ela já está aberta naturalmente, e vamos comprovar se é verdade. O que é verdade? Que internamente aos sulcos corresponde aos pilares. E vamos conhecer também, muito importante, o aspecto da mucosa destes compartimentos. Então, só para encerrar esse assunto de sulco e pilar, vou simular aqui que esteja fechado. Olha aqui, tem que simular, senão o aluno se perde. Na minha mão direita aqui eu estou a nível do sulco cranial, aqui eu estou a nível do sulco caudal, aqui eu estou do lado direito, então eu vou ter um longitudinal direito e um acessório direito. Então vamos abrir essa peça, vamos abrir e vamos acabar com essa descrição teórica. Então isso que eu acabei de seccionar aqui, ó, exatamente eu acabei de seccionar no sulco caudal. Então eu não posso ter dúvida do que eu estou vendo. Estou vendo um pedaço do pilar caudal aqui, um pedaço do pilar caudal aqui. Seccionei pilar caudal. Observem aqui, ó, por fora, eu estou no sulco cranial. Se eu pegar aqui por dentro, e eu já estou fazendo isso aqui, isso que está na pinça,
corresponde ao meu sulco cranial. Então, eu não posso ter dúvida do que é isso. Isso é o pilar cranial. Essa parede aqui, ó, na minha mão esquerda, é a parede esquerda. Então, esse sulco que se continua na parede esquerda, externamente é o sulco, internamente é o pilar longitudinal esquerdo. Essa parede aqui de rumen é a parede visceral, ou direita. A hora que eu olho por dentro, olha lá, eu tô vendo sulcos longitudinais nessa parede direita. O mais ventral é o longitudinal direito, o mais dorsal é o acessório. E a área que tem entre as duas é a ínsula do rumen. Perceba que os longitudinais direito, ambos, tanto o principal, que chama longitudinal direito, quanto o acessório, eles chegam até o pilar caudal, tá? E do lado esquerdo, isso não acontece aqui no pequeno ruminante. Bom, essa peça não é só para ver pilar. O assunto de pilar está encerrado. Pilar internamente, externamente, sulcos. Característica desses pilares são muito músculo liso, por isso que dá esse aspecto de uma prateleira. Se você olhar assim internamente, olha lá, parecem umas prateleiras, né? E outra característica, além do reforço músculo liso, não tem papila. Que papilas? Do que nós estamos falando? Olha que rumen. Observem a maravilha que é o formato dessas papilas. Tem de diferentes formatos, diferentes alturas. Saco ventral está aqui. Olha lá o saco dorsal. Realmente é ótimo, né? Está descrito no Sisson desde o século passado. Aqui tem, as papilas são menos numerosas. Para que servem papilas? Qualquer especialização da mucosa, vocês já devem deduzir que é para aumentar a superfície. Aumentar a superfície para quê? Geralmente é para absorção. A absorção do quê? Do que acontece aqui. Digestão microbiana da celulose, produção de ácidos graxos voláteis tem que ser absorvido, entre outras coisas. Aprenderemos na fisiologia. Aspecto de rumen, é muito lindo. Aí eu vou abrir aqui, vou reposicionar, porque a gente mexe para lá e para cá, tem que posicionar de novo, não pode ter preguiça de fazer isso, né? Aqui está esôfago, tudo certo aí? Aqui está esôfago, o compartimento mais cranial, retículo. Por que será que chama retículo? Nós só vamos descobrir por que chama retículo se a gente abrir o retículo e olhar o aspecto da sua mucosa. Abrindo o retículo, olhe que espetáculo, chama retículo porque ele é todo reticulado. Observem que tem elevações da mucosa que delimitam espaços as células do retículo. Essas lembram os favos de uma colmeia. Isso não é muito bem descrito e é lindo, né? Maravilhoso. Pode ter espaçozinho que tem 4 lados, pode ser um hexágono, pode ser 8, né? Octágono, olha que coisa chique. Além disso, nas paredes tem papilinhas, vocês estão conseguindo ver aí? Que na própria parede tem papilas. Então aqui, a ingesta fina, ela vai se prendendo aqui. Vai ficar o tempo que precisa ficar aqui, e aí ela tem que caminhar no trato digestório. A ingesta tem que caminhar. Do retículo, ela vai para onde? Aqui já vamos aproveitar e ver uma coisa muito importante aqui. Olha lá, o esôfago. Esôfago está aqui. Vou deixar essa pinça no esôfago. Ninguém vai duvidar que essa pinça está no esôfago. E o que é isso que eu estou vendo aqui, pelo amor de Deus? Eu estou vendo uma coisa assim, uma elevação de um lado, outra elevação de um outro, e estou vendo um fundo aqui. Isso que eu estou descrevendo com as palavras mais simples é o que os senhores vão ter que aprender a descrever com palavras mais sofisticadas um pouquinho. Essa estrutura que eu estou vendo aqui é o sulco reticular. Isso que eu estou vendo aqui são lábios do sulco reticular. A pinça está ali no cárdia, tá? Isso é o sulco reticular. Essa outra pinça, vou tirar a pinça do cárdia, né? E tem essa outra pinça aqui, a ingesta nossa está no retículo, ela tem que caminhar. Do retículo ela vai passar
para cá. Está vendo? Vocês estão vendo a pinça aí? Significa que a ingesta acabou de chegar neste compartimento do estômago do ruminante, que a mucosa apresenta pregas da parte dorsal para ventral. A única parte que não tem prega é essa região aqui, ó. Que região é essa? O sulco do omáso. O que vai acontecer com a ingesta? Ela vai entrar entre essas folhas aqui. A ingesta entrando e com as contrações, tudo dependendo do sistema nervoso autônomo, vai sendo retirado a água. Deveria ter uma tarefa para os alunos do primeiro ano, que era trazer para o laboratório um estômago de ruminante e ele retirar todo o conteúdo que está aqui no omáso. A tarefa demora um pouquinho, mas em compensação ele nunca mais iria esquecer que a ingesta entra entre estas folhas, é comprimida, retira a água, pronto, o alimento não vai ficar o resto da vida aqui no omáso, não, ele tem que caminhar. Esse alimento tem que tirar a água, deixar na consistência certa para ele chegar no abomaso. O que tem no abomaso, gente? Glândulas. Como que ele vai chegar no abomaso? Olha, gente, não tem milagre aqui não. Tem que ter uma comunicação entre o omáso e o abomaso. Agora a pinça está justamente nessa comunicação entre o omáso e o abomaso. Significa que eu estou passando a pinça pelo ósteo, olha aqui. A pinça atravessou o ósteo, vamos puxar um pouco essa pinça aqui, está exagerado. Atravessou o ósteo omásico abomásico. Estou finalmente, que em inglês seria finalmente cheguei no abomaso, né? Abomaso. Então, se eu chego no abomaso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é explorar o aspecto da sua mucosa. Intensamente preguiado, pregas altas. Será que vai ter glândula aqui? Esse assunto já está velho, né? Vai ter uma faixa de glândulas cárdicas, predomina aqui, ó, no corpo, aqui a região das glândulas fúngicas, e aqui vocês podem, olha aqui, as pregas diminuem de altura, já estou no abomaso, ninguém pode ter, já estou na parte pilárica, né? Abomaso é tudo. Eu tenho uma faixa de glândulas cárdicas, maior parte aqui é glândulas fúngicas, né? E aqui, olha, o aspecto da mucosa é diferente, estou na região das glândulas pilóricas, né? E agora a pinça ali, parei, não consigo, minha pinça não passa deste ponto aqui, ó. Que ponto será esse? Com a esquerda isso não facilita muito não, né? Estou só querendo dizer para vocês que não é à toa que a minha pinça da mão direita não consegue chegar no duodeno. Isso aqui é duodeno. Aonde está aqui com a pinça pinçado, isso aqui é a região daquele esfíncter, o piloro, o esfíncter pilórico. Então, aqui na região, nessa porção do estômago, que é o abomaso, vão sofrer o produto dessas glândulas cárdicas, fúngicas, vão continuar a degradação do que o animal ingeriu. Isso não muda. Aí, quando chegar no duodeno, vai ter mais glândulas na parede de duodeno, jejum, no ilho. No início do duodeno, isso é igual, gente, essa matéria já foi dada. No início do duodeno, vai jogar a secreção do fígado, que é a bile, do pâncreas, que é o suco pancreático, termina a digestão de proteínas, gorduras, tal. Intestino delgado é para absorver o que presta, né? O que presta não é uma palavra muito elegante. Intestino delgado é para absorver o que é útil para o animal, né? E ao longo do intestino grosso vai ser retirado água e essa parte que não é útil para o animal vai ser eliminado em forma de fezes. Então, essa é a morfologia interna, ela é lindíssima, como vocês podem ver, e vocês vão poder explorá-la nos atlas. Retomando então aqui o trajeto do alimento, olha aqui, vamos fazer aqui o final da sequência aqui, ó, abomaso. Isso que eu tô vendo aqui, ó, tá por fora, mas eu sei que tem uma elevação aqui, é o tórax pilórico, e aqui na constricção
onde está o esfíncter pilório. Ninguém pode ter dúvida mais disso, ok? Vamos fazer o trajeto desse intestino delgado e grosso, de uma vez por todas. Então, eu vou dar uma afastadinha no fígado. Começa aqui é o duodeno cranial. Vamos dar uma ajeitada aqui para facilitar a vida de vocês. Estou tracionando alças de duodeno. Aí, o que está indo em sentido caudal, um momento aqui. O que está indo em sentido caudal é o duodeno descendente. O que volta em sentido cranial é o ascendente. Então, estou aqui, ó, frisando que isso é importante. Duodeno descendente, duodeno ascendente. E que glândula é essa aqui, que está entre as duas porções? Essa glândula maravilhosa, ela até lembra o aspecto de uma glândula salivar, mas é o pâncreas. A parte exócrina do pâncreas produz o suco pancreático, que é lançado aqui nessas porções iniciais do duodeno. Suco pancreático é importante para terminar a digestão de alguns metabólitos aí. Da mesma maneira, já que nós estamos falando nisso, aqui no fígado, pode deixar, gente, aqui no fígado, na face visceral, isso que aqui está é a vesícula biliar, tá? Ela está sem conteúdo, por isso que ela está colabada. O que o fígado... O fígado é uma glândula imensa, é a maior do corpo, tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. A parte exócrina é a produção da bile que nos interessa. Depois, essa bile terá que ser jogada aqui também no início do duodeno, ok? Pois, posteriormente, vocês vão ver veja no popesco a dissecação desses ductos biliares. É uma beleza, isso. Retomando, nós estávamos já identificamos duodeno descendente, ascendente e aqui o pâncreas. Vamos seguir o trajeto do alimento. O alimento ainda está no duodeno, gente. Depois do duodeno, olha ali, ele vai passar por essas inúmeras alças de jejum e ilho. Nós não vamos seguir isso todo o final. No ruminante não há discussão, não há uma característica morfológica que possa distinguir onde termina o jejum e onde começa o ilho. Vamos para a parte final aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, e chego, eu estou tirando de posição anatômica para vocês entenderem. Isso aqui é a última porção do intestino delgado. Como que eu sei? Porque ele vai terminar aqui, exatamente entre essa parte do grosso, vamos falar assim primeiro, e essa outra parte do intestino grosso. Intestino delgado, como o nome está dizendo, terminou aqui. Aqui já é intestino grosso. Isso que termina em fundo de saco cego é o seco. E isso que está começando aqui já é o colo ascendente ou maior. Isso não pode ser novidade. A novidade aqui é isso aqui, que em posição anatômica o ápice do seco fica voltado para a cavidade pélvica. Isso os senhores terão que rever na posição anatômica muitas vezes para não esquecer. Então, essa é a primeira coisa que tem que ser entendida. O ilho, isto é ilho, os últimos metros com certeza é ilho. Vai estar lá desembocar, vai ter no ósteo ileal, vai ter uma papila ileal. E aqui, seco é daqui até aqui. Aqui já é cólon. Vocês já viram a teoria disso, né? Nos slides do PowerPoint, que há 2 semanas que está disponibilizado para vocês. Esse colo maior, no ruminante, estamos no ruminante. Esqueçam que vocês já sabem de colo maior em outras, no cavalo, por exemplo. Não podemos ficar pensando no cavalo. Então, cólon, vamos mostrar o ilho de novo. Toda vez que tiver dúvida, volta no ilho. Essa primeira porção do colo aqui, e essa parte toda espiralada, e essa alça que continua aqui, isso tudo é cólon maior. Tem que saber a teoria primeiro, né? A primeira alça do colo maior, que ela ainda tem um calibre bem parecido aqui com o do seco, grande, é a alça proximal do colo maior. A hora que ela que hora que ela vai mudar de nome? A hora que ela começar a espiralar. Aí é a alça espiral, que vai ter, observem, você vai seguir, você tem que começar a seguir daqui. Vai ter giros que ela vai no primeiro giro centrípetos, depois ela vai fazer giros ao contrário, centrífugos. Vou mostrar isso numa peça que está mais didática para a gente mostrar isso. Que é um maior, olha aqui.
Vamos retomar de novo, seja a peça que for. Reidentifiquem, ó, isso aqui é a alça de jejum e ilho, ninguém pode ter mais dúvida disso. Qual que é a grande diferença que vocês devem estar percebendo aí no ruminante? Que negócio é esse, que isso aqui é a alça de jejum e ilho, isso aqui é o mesentério, não há dúvida. E que alças são essas que estão aqui, ó, pegando carona no mesentério? É alças do colo maior. Então, no ruminante é assim, acostumem-se. Então, vamos olhar de novo, olha aqui, ó. Alças de jejum e ilho, o final aqui é ilho. Já estamos doutores nisso. Terminou ilho, isso aqui é seco. Olha lá, seco. Seco é até aqui, né? O ilho é o limite. A desembocadura do ilho é o limite. Aí começa o cólon. De que cólon nós estamos falando? Melhor do que isso aqui tá difícil, né? Estamos falando do colo maior. O colo maior, ele vai... A primeira alça dele chama-se alça proximal. A hora que ele... a hora que ele começou a enrolar, tá percebendo que vai fazer uma espiral aqui? É a parte espiral. A hora que terminar essa espiral vai ser a alça distal. Nós vamos seguir em posição anatômica para não dar confusão. Não há confusão aqui, é só o aluno chegar e manipular. Olha aí, ele vem, tá enrolando, né? Esse negócio de estar enrolando significa que está formando espiral. Primeiro vai girar, ela vai centripetamente, depois ela vai dar uma flexura central e centrifugamente, vai fugir do centro. E depois já vai ter a alça distal. Vamos retomar aqui a sequência do intestino. Intestino delgado, eu acho que já está bastante falado, né? Mas vamos repetir aqui. Aqui está o estômago, aí vem intestino delgado, duodeno cranial, flexura cranial, duodeno descendente, flexura caudal, duodeno ascendente. Naturalmente que entre essas duas porções está o pâncreas que nós vimos na peça. A prega de mesentério que fixa o duodeno chama-se mesoduodeno, é curta e fixa o duodeno ao teto. E aí começa as alças de jejum e ilho. Isso aqui é a alça de jejum e ilho, a alça de jejum e ilho. A última porção com certeza é ilho. Se isso terminou aqui, ósteo ileal, internamente uma papila ileal, isso aqui é o seco. Começou intestino grosso, seco. Depois é colo maior. Colo maior, gente, no ruminante, tem uma alça proximal. Ó, tô passando na alça proximal, alça proximal, alça proximal. A hora que ela começar a enrolar, ela é a alça espiral. Giro centrípeto, ó, giro centrípeto, aí faz uma flexura central e começa a desenrolar. Os giros são centrífugos, ó, o 16 aqui, giro centrífugo, continua com 17, giro centrífugo, tudo preso aqui no mesentério. Giro centrífugo, terminou a alça espiral, aí, mas ainda estamos no colo maior. Aí a alça distal, aqui o 20 é o colo transverso. Como é que eu vou identificar isso na peça? Vai estar circundando a origem da artéria mesentérica cranial, vai passar do lado direito para o esquerdo. Esse colo transverso é só isso aqui. Depois já é o colo descendente ou menor. Mesmo que não tenha o formato de uma letra grega, que não tem o formato da letra grega sigma, vai chamar de colo sigmoide. Entrou na cavidade pélvica, não dá para saber, aqui é colo sigmoide, aqui já é reto, se estiver dentro da cavidade pélvica já é reto. E essa parte dilatada do reto chama-se ampola retal, e aqui é a desembocadura externa, o ânus. O que deve chamar a atenção de vocês, vamos focalizar aqui, o que deve chamar a atenção de vocês, o que deve estar chamando a atenção de vocês, é que no ruminante, o mesentério, além de ter todas as finalidades que tinha no não ruminante, ou seja, está fixando o jejum e ilho ao teto, serve também aqui, ó, tem linfonodos, as artérias e veias vão estar aqui também, nervos, mas tem uma outra coisa gritante aqui. Alças do cólon maior estão apoiadas aqui no mesentério. A embriologia explica isso. E nenhuma outra espécie que não seja um ruminante, isso vocês viram que no cão não é assim, no cavalo não é assim. Então, absorvam isso. Então, vamos ter essa imagem e entender que o mesentério aqui não é só para fixar jejum e ilho.
ok? Como eu acabei de dizer. Relembrando um termo muito importante para a clínica, que o professor Fernando já chamou a atenção. Essa borda do intestino, onde o mesentério está fixo, chama-se borda mesentérica. A borda oposta chama-se borda antimesentérica. Não se esqueçam que além desses linfonodos, é órgão linfóide, que estão aqui, visíveis no mesentério. Cuidado, que às vezes eles formam assim, ó, uma série de linfonodos. A pessoa incauta pode chegar e achar que isso é uma alça de intestino. Não é, é cadeia de linfonodos. E vão aprender na histologia que internamente também tem agregados de tecido linfóide, que formam distâncias imensa de agregados linfóide na parede, internamente. São as placas de Peyer, assunto da histologia. Vamos reidentificar aqui então a artéria mesentérica cranial, essa parte do colo então que contorna a mesentérica cranial. Estou pegando aqui, é o colo transverso, aqui já é colo descendente, que é o colo maior. No ruminante, como eu estava dizendo, aí tem um colo sigmoide, que nem tem a forma da letra sigma, né? Adentrou na cavidade pélvica, estamos na cavidade pélvica, já é o reto. Observem aqui, né, a cavidade pélvica como um todo. Dentro da cavidade pélvica você chama reto, aqui fora você vai chamar de colo sigmoide. É uma parte do colo descendente, apesar que alguns locais colocam separado. Ok? Então, o colo descendente é curto, o último segmentozinho é sigmoide, entrou na cavidade pélvica, é reto. A abertura externa é ânus. Isso não é mais novidade para vocês. Em relação à artéria mesentérica cranial, já que nós estamos nela, eu vou pinçá-la aqui. A artéria mesentérica cranial, ela irriga grande parte do intestino, irriga todo o intestino delgado e grande parte do grosso. Então, vamos dar uma abertura aqui nessa peça, só para vocês verem. Isso tudo que eu estou vendo aqui são ramificações da artéria mesentérica cranial. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse pedacinho aqui de mesentério. Olha aqui que espetáculo. São as artérias, a mesentérica cranial vem em alça e vai dando as artérias jejunais aqui. É um espetáculo. Essas artérias, todas as ramificações da mesentérica cranial, são importantíssimas na nutrição de intestino delgado. Neste ponto aqui, alças de jejum e íleo. Numa cirurgia, os senhores têm que tomar muito cuidado para não pinçar indevidamente uma artéria. Se faltar fluxo, se faltar sangue em qualquer região aqui, necrosa a alça intestinal. Não é uma boa alternativa para ninguém. E aqui, em todas as regiões aqui do grosso, mas onde que eu estou? Eu estou aqui a nível das alças do colo. Isso também é ramificações de um ramo da mesentérica cranial, da iliocólica. Vamos fechar o raciocínio aqui. Acabamos de ver lá no Atlas, então eu quero posicionar de novo aqui a espiral aqui do colo maior, como vocês estão vendo. Vou dar uma rebatida aqui. Aqui já foi preparado para essa finalidade. Eu já estou vendo a alça distal. Já saí ali do mesentério, já retirei praticamente o mesentério para vocês poderem ver. Eu estou na alça distal do colo maior. A alça distal do colo maior, por que eu estou seguindo agora a alça distal do colo maior? Eu estou seguindo a alça distal do colo maior porque eu quero saber que hora que vai terminar esse colo maior para eu chegar no colo menor. Na peça anatômica, você estando aqui no laboratório, ou mesmo na figura, vocês vão olhar, vocês vão achar essa grande artéria aqui, ó, um dos grandes ramos da aorta abdominal, que vai irrigar intestino delgado e praticamente todo o grosso. É a famosa artéria mesentérica cranial. Olha que espetáculo. Vamos fazer um parênteses para a artéria mesentérica cranial aqui, ó. Ela está aqui. Depois a gente volta nela. Essa parte do colo maior, isso onde eu estou pegando aqui, gente, é a alça distal, tá ok? A hora que a alça distal, ou o pâncreas me atrapalhando aqui, né, que ótimo, contorna aqui, ó, olha lá, vamos arrumar isso. A hora que ele contornou aqui, ó, vai lá, contorna
a artéria mesentérica cranial, essa parte que contornou aqui no contorno é cólon transverso. Isso que está vindo em sentido caudal, estamos indo em sentido caudal, ninguém pode ter dúvida disso. Vamos aqui, agora para finalizar esse estudo do digestório e da cavidade abdominal, vamos retomar aqui, gente, a aorta descendente, porção torácica, diafragma está aqui, naturalmente que nós seccionamos o pilar aqui do diafragma, e olha aqui, estando na cavidade abdominal, como é que eu vou chamar isso aqui? Continua sendo a aorta, gente, é a aorta descendente, porção abdominal. Quais são os principais ramos da aorta? Tô vendo a aorta aqui, isso que eu tô vendo aqui é a cava, veio a cava caudal, com licença aqui. Quando eu faço isso aqui, eu tô vendo, vamos dar uma manipulada aqui, a veia cava, tô do lado direito, então a veia cava, ela está, vamos dizer assim, me impedindo um pouco a visão. Isso que eu continuo vendo aqui é a aorta descendente, porção abdominal. E isso que eu estou vendo aqui já são seus ramos terminais. Então vamos devagar. Nós vamos tratar aqui, vou identificar para vocês só os principais ramos da aorta abdominal. Os principais. Primeiro, aqueles ligados às vísceras, que a gente chama de ramos viscerais. O primeiro grande ramo, por que a gente fala o primeiro grande ramo? Porque antes já teve uns raminhos para diafragma, para esôfago. Primeiro grande ramo. É um ruminante, pode ser assim, um tronco celíaco mesentérico, como era. Não sei se vocês estão percebendo, mas aqui tá rompido aqui, dá para ver já? Aqui vinha a origem da artéria mesentérica cranial, aquela que nós vimos na outra peça. E que artéria é essa aqui? É a artéria celíaca. Então, eu tenho quase certeza que a visão de cá é privilegiada. Eu estou aqui na artéria celíaca. Vamos vir para cá. Olha aqui a artéria celíaca. Quando o aluno pega a artéria celíaca na pinça, eu vou repetir de novo. E o que está seccionado aqui é a artéria mesentérica cranial. Em ruminantes, pode ser dessa maneira que era aqui neste animal, ter um tronco celíaco mesentérico, que dá origem à artéria celíaca e à artéria mesentérica cranial, que foi seccionada aqui de propósito, porque como vocês podem ver, o Jean retirou as alças intestinais, porque o assunto aqui era estômago. Então, agora vamos focar na celíaca. A pergunta que eu tenho que fazer é uma só aqui. Quais são os principais ramos da artéria celíaca? A resposta é, são 3 ramos. Nós vamos falar dos principais ramos. São os 3 ramos. Olha, uma que vem para o fígado, vocês estão percebendo? Que vem uma artéria para o fígado? Não tenha dúvida, a que vem para o fígado chama-se artéria hepática. Vai dar ramos, não vamos cuidar disso neste momento. E essa que vem aqui vai passar pela curvatura maior do omaso, que artéria é essa? Artéria gástrica esquerda. Segundo grande ramo. E cadê o outro grande ramo da celíaca? É a que vai para o baço. Então agora realmente vamos ter que vir por aqui, ó. Olha, eu vou separar aqui, ó. Isso aqui é parte de pilar de diafragma. Olha a artéria celíaca aqui. Essa artéria tá vindo para baixo, aquilo ali é baço. Aquele escuro ali é baço. A artéria que vai para baixo, como é que se chama? Lienal ou esplênica. Então, reapresentando para vocês. Tronco celíaco mesentérico, artéria mesentérica cranial seccionada aqui, artéria celíaca. Pergunta básica: quais são os principais ramos da celíaca? Artéria lienal ou esplênica, vai para o baço. Artéria que vem para o fígado, artéria hepática. E a artéria que vai se distribuir aqui no restante do estômago que ainda não foi irrigado, artéria gástrica esquerda. E esse monte de artéria que eu tô vendo aqui, vindo pro rumen, aqui é uma ruminal, essa aqui é a principal artéria pro rumen, ruminal direita, se eu procurar eu vou achar, essa aqui é a ruminal esquerda, ela vai passar pro outro lado. Olha lá, tá vendo que tem artérias ruminais aqui desse lado? Lado esquerdo vai ser ruminal esquerda, lado direito vai ser ruminal direita. De onde vieram essas artérias? Pode ter vindo, geralmente vem da artéria lienal. Então, é só para vocês saberem, isso é básico. Achou uma artéria celíaca, tem que dizer o que então? Que a artéria celíaca, em qualquer espécie, é para irrigar estômago. Acontece que aqui o estômago tem vários compartimentos. É para irrigar estômago, celíaca, para irrigar estômago, para irrigar baço,
ramos para o pâncreas e início do duodeno. Tá bom? Continuar aqui, seguindo a aorta descendente, porção abdominal. O seu primeiro grande ramo está identificado, tronco celíaco mesentérico. Ok, pode ser que não exista um tronco, vai ter artéria celíaca isoladamente e artéria mesentérica cranial isoladamente, não vai fazer diferença, o que importa é a distribuição. Aqui está o rim direito, rim esquerdo. Tá percebendo que tem artérias que saem diretamente da aorta e vem aqui para rim? Aqui está a artéria renal esquerda e aqui está a artéria renal direita. Artérias renais no plural, porque são 2 rins, né? Eu continuo vendo a aorta descendente, porção abdominal, obviamente que vai ter os ramos parietais aqui, as artérias lombares. E eu vou chegar aqui, esse aqui é o último segmento do colo descendente, aqui já é reto, isso é um macho. Se você prestar atenção aqui está o canal inguinal, que vocês ainda não estudaram. Tá percebendo que tem uma artéria fininha aqui, ó, fininha. Essa artéria aqui é a artéria que vai irrigar a gônada. Como é um macho, a gônada aqui é testicular. Vai ter a testicular do outro lado, aqui preservada. Então, aí, em seguida, então, continuando aqui, eu tenho as artérias testiculares, direita e esquerda. Se eu quiser falar genericamente, eu falo gonadais, porque se for uma fêmea, serão artérias ovarianas. E aqui o último ramo da aorta descendente, porção abdominal. Eu vou recompor aqui, ó. Esse raminho aqui, ó, tá fazendo a união lá, é uma artéria pequena, que é também para a porção final de intestino grosso, é a artéria mesentérica caudal. Ela só vai pegar esse final de colo descendente e reto. Depois disso o quê? Da emissão da artéria mesentérica caudal, a aorta acaba. Todas as vezes que a gente explica isso, a gente faz uma brincadeira que nada nessa vida é eterno, dura para sempre, nem a aorta. Aí a aorta dá seus ramos terminais. Atenção, porque eu já comecei a olhar aqueles trabalhos que vocês fizeram e alguém fez uma pequena confusão nesses ramos terminais. Ramos terminais são 2 ilíacas externas, aqui uma, que outra. Ilíaca externa, o destino principal é membro. Tá seguindo aqui no membro? Pois vai dar artéria femoral. Então, aprendam assim, vamos voltar aqui. 2 artérias ilíacas externas, vou ajudar aqui com a mão. Veja se a visão tá boa. Aqui, ilíaca interna. Então, tem 2 ilíacas externas, uma direita e outra esquerda. Tem 2 artérias ilíacas internas, uma artéria ilíaca interna direita, uma artéria ilíaca interna esquerda. E em posição mediana, aqui tem uma artéria, que vocês estão vendo muito bem aqui. Chama-se artéria sacral mediana. Quando ela chega na cauda, vai ser caudal. Inclusive, no bovino, você pode retirar sangue por essa artéria caudal mediana. Quando o aluno, e vocês têm que saber resumir, mesmo à distância, vocês têm que saber resumir assim. Qual é o destino principal de uma ilíaca externa? É irrigar membro pélvico. Depois dela vai vir a femoral toda. É claro que tem os detalhes, né? Aqui a artéria femoral, seus ramos, olha que coisa linda, né? Aqui já é um raminho da femoral, aqui é o contínuo trajeto da femoral. Nesse momento, o que eu quero de vocês é o seguinte: ilíaca externa, destino principal, membro pélvico. Tem um raminho aqui, circunflexa profunda do ilho, que é para a parede de abdômen. Quando eu pego aqui ilíaca interna e faço a pergunta, qual é o principal destino da artéria ilíaca interna? Neste momento, o aluno deve responder: são para as vísceras que estão na cavidade pélvica e na própria parede. Olha os raminhos de parede aqui, ó, entrando ali, ó. Será que a gente consegue um close de uma forma inversa? Tá vendo os raminhos que estão entrando lá? São raminhos para a parede da cavidade pélvica. Vamos aprender por enquanto assim, os raminhos parietais, tá? Uma coisa muito importante, depois quando chegar no reprodutor, é que nós vamos ver que dessa ilíaca interna vão sair, quando eu falo assim, sai ramos ilíaca interna, vai se distribuir em vísceras da cavidade pélvica e na própria parede pélvica. Que vísceras da cavidade pélvica? Se eu estiver falando de um macho, são determinadas vísceras. Se eu estiver falando de uma fêmea, é outra.
Então, por exemplo, se eu estiver falando da fêmea, a artéria uterina vem da ilíaca interna. Somente na égua é que a uterina vem de ilíaca externa. Nas outras espécies é de ilíaca interna. Aí vai vir tudo que tiver aqui, né? Útero, tubo uterina, vagina, tal, tudo vai ser ramificações da ilíaca interna. Vamos aprender assim. E a sacral mediana aqui identificada na face ventral do sacro. Só para finalizarmos o assunto das artérias, no carneiro anterior, a artéria mesentérica cranial estava seccionada e foram retiradas as alças de intestino. Aqui, estou pegando já a artéria mesentérica cranial aqui nesse trajeto, observem que ela faz esse trajeto assim em arco e vai dando origem às artérias jejunais, tá? E essa artéria, próxima a sua origem, ela já deu os ramos lá para colo, para seco. Então, a artéria mesentérica cranial, gente, vou repetir, irriga todo o intestino delgado e grande parte do grosso. Vocês viram o calibre da mesentérica caudal, é muito pequenininho, porque ela irriga um território bem restrito. Então, com essas informações, é possível que os senhores acessem o conteúdo teórico que já foi enviado e olhem nas ilustrações e resumam. Eu vou mandar para vocês no Word um resumo, um resumo, mas ele tem um certo grau de detalhamento, porque aquele resumo considera que o animal que você já dissecou no animal, você já viu, reviu. Então, para esse roteiro de artérias e veias, os senhores vão ter que aprender pelo menos os ramos principais, como eu acabei de demonstrar aqui. Detalhamento dos ramos, vamos deixar para a gente fazer isso no retorno, a parte prática. Então, assim nós estamos finalizando o digestório de ruminantes e o nosso próximo encontro será para discutirmos, tirarmos as dúvidas das avaliações que foram feitas no dia 14 e no dia 21 e outros avisos que eu quero passar para vocês. É isso. Bom dia a todos.